Pessoal, quem acompanha o canal há algum tempo sabe que aqui no nosso plantio de açaí nós temos basicamente duas variedades plantadas, né? BRS Pará e BRS Pai d'Égua, duas variedades cultivadas, né? Cultivares da Embrapa, tá? E aí muita gente chega aqui nos direct, nos comentários, no direct do Instagram, no direct do TikTok, perguntando: Ricardo, mas por que tu foi atrás das cultivares da Embrapa? Por que tu não foi, por exemplo, na tua área nativa, na tua mata nativa que tem na tua propriedade, e não pegou algumas sementes de açaí nativo? Não seria a mesma coisa? Não é a mesma espécie e tudo mais? Por que ir atrás das cultivares da Embrapa? Então hoje eu vou justificar por que nós fomos atrás dessas cultivares, tá certo? Para a gente não pausar a explicação, pessoal, aproveita o segundinho para você se inscrever no canal, tá bom? E depois, quando a gente terminar de explicar aqui tudo, você deixa um like e deixa um comentário se isso aqui esclareceu sua dúvida, tá? Mas vamos lá, então vamos direto ao ponto aqui. Por que a gente escolheu as cultivares da Embrapa? Primeiro ponto, tá, pessoal? Nós estamos fazendo aqui um plantio em terra firme, tá? Vocês podem ver que não é uma área alagada essa nossa área do nosso plantio, né? Era inclusive uma área de pasto antigamente, muito tempo atrás, com o antigo dono. Quando nós adquirimos, ela estava aqui um pasto meio degradado e a gente foi substituindo ele pelo nosso plantio de açaí, mas vocês podem ver que ainda tem um pouco de pasto no meio, né? Um pouco de capim aqui no meio. Então, o que acontece, pessoal? As variedades da Embrapa, as variedades cultivadas da Embrapa ou cultivares da Embrapa, o que acontece? São variedades, pessoal, que foram encontradas na natureza que tem uma maior tolerância à terra firme, se adaptam melhor à terra firme. E eu não sei se todo mundo sabe, pessoal, mas o açaí é uma espécie nativa de áreas alagadas, tá? De várzea, como a gente chama aqui na nossa região. Então, naturalmente, ele tem uma alta demanda hídrica, tá? E o que acontece? Durante essas pesquisas, eu vou resumir a grosso modo, tá, pessoal? Mas vou deixar aqui o boletim técnico para vocês irem lá tirarem dúvidas. Se você tiver curiosidade de como as cultivares foram desenvolvidas, eu vou resumir bem a grosso modo aqui para todo mundo entender basicamente, tá? Porque muita gente acha que é um açaí desenvolvido no laboratório, né? Mas não é nada disso, tá? O que acontece é que você tem, foi encontrado através de pesquisas, né? Através de estudos em várias regiões, uma variedade de açaí que tem maior tolerância à terra firme, se desenvolve, se adapta bem à terra firme, tá? O que acontece? A Embrapa encontrou essa variedade, trouxe ela para um ambiente controlado, para uma área que ela pode plantar, que ela pode fazer o manejo adequado, né? Uma área isolada que está sob o controle dela. E o que acontece? Ela vai documentando esses resultados e fazendo várias seleções sucessivas. Ou seja, eu pego um pomar de algumas plantas, são as minhas primeiras plantas que eu coletei daquela área, planto elas aqui, começo a fazer um manejo. As que melhor se desenvolverem, melhor responderem ao manejo, eu seleciono, levo para uma outra área e faço novamente um novo manejo, adaptando alguma coisa ou outra para ver se teve alguma melhoria ou não. E aí as que melhor se adaptarem, eu faço uma seleção novamente e levo para uma outra área. Quando você encontra uma alta padronização de bons resultados, que a gente quer dizer de boas características agronômicas para os produtores, né? Alta produtividade, alta tolerância a doenças, a pragas, a adaptabilidade aqui na terra firme, enfim. Quando essas características elas estão padronizadas, a gente encontrou ali uma população que todos os indivíduos, ou boa parte deles, tem aí essas características interessantes, aí a Embrapa, com toda a documentação que ela fez desse estudo, ela consegue entrar, né, no mapa e registrar isso como uma cultivar, uma variedade cultivada. E então esse é o processo de desenvolvimento, basicamente, tá falando bem a grosso modo aqui, resumindo bem grosseiramente, é o trabalho de desenvolvimento da BRS Pará e BRS Pai d'Égua. Então o primeiro ponto que levou a gente atrás das cultivares da Embrapa, pessoal, é justamente essa boa adaptação dela à terra firme. Porque a nossa ideia de trabalho com açaí é justamente trabalhar com ele na terra firme, onde a gente tem um manejo mais facilitado, né, onde a gente pode trabalhar melhor a área que a gente tem, né? E aí você pode estar se perguntando: Ricardo, mas por que tu não foi mesmo assim atrás de um açaí nativo e plantou ele, por exemplo, na tua área de mata? Pessoal, primeiro de tudo que a legislação brasileira é muito complicada em relação à reserva legal, tá? É muito não é restrita, mas muito rígida, tá? Então você não pode ficar fazendo muita coisa ali dentro da sua mata nativa, tá? Você não pode abrir
parte da sua área da mata nativa, crime ambiental, tá? Então isso aí já é um complicador por si só. Tirando esse fato, tirando esse elemento da legislação brasileira, né, você tem o ponto de que fazer um manejo dentro da mata também, pessoal, é complicado, porque lá é muito difícil você circular com trator, é muito difícil você circular com equipamentos, né? Lá você também, muitas das vezes, não tem alguns riscos inerentes, né? Você trabalhando na mata nativa. Então, pô, lá é um ambiente de floresta, realmente, principalmente aqui na Amazônia que a gente está falando, né? Então, é um ambiente que muito mais, vamos dizer assim, inseguro para você estar trabalhando dessa forma como a gente trabalha aqui. Porque a gente está sempre circulando aqui pelo plantio, está sempre andando por volta das nossas plantas. Então, imagina você ficar andando aí muitas vezes sozinho, como eu estou aqui, por exemplo, no meio da mata. Então, tem todos esses pontos que levam a gente, para quem está querendo começar um plantio comercial, a olhar com mais carinho para um plantio em terra firme, tá? Então, essa aqui é a resposta completa para vocês. Agora, o segundo ponto, pessoal, por qual a gente foi atrás das cultivares da Embrapa é o seguinte. Não sei se você prestou atenção na minha explicação sobre o desenvolvimento dessas variedades cultivadas pela Embrapa. Mas eu falei que a Embrapa ela documenta esse estudo, documenta esse experimento todo, para depois entrar com essa documentação lá no Ministério da Agricultura, no MAPA, para poder registrá-la como uma variedade cultivada, como uma cultivar, para ter esse nome BRS Pará e BRS Pai d'Égua, né? Então, essa documentação, pessoal, depois a Embrapa organiza direitinho e gera uma documentação técnica de manejo, tá? Lá vai dizer o que nós devemos fazer do nosso manejo para alcançar certos resultados que eles conseguiram documentar no campo. E isso é muito interessante, porque você, primeiro, tem um norte, uma orientação de como você deve manejar o açaí corretamente no campo e quais serão os resultados que você pode alcançar realizando um manejo dessa forma. Então, putz, você tem uma orientação legal para poder trabalhar direitinho o seu açaí, você tem uma expectativa de produtividade e você tem parâmetro de comparação. Se minha produtividade estiver dando muito baixa, provavelmente alguma coisa no manejo que foi orientado eu estou fazendo errado ou está em divergência, tá? Então você tem a orientação, expectativa de resultado e você tem uma comparação. Isso é muito importante para quem está trabalhando com plantio comercial, porque imagina você chegar lá e vai no meio da sua mata e pega uma semente de açaí de lá. O que acontece, pessoal? Deixa eu explicar um pequeno detalhe para vocês sobre essa questão de espécie e variedade. Espécie, pessoal, é um grupo de indivíduos, vamos dizer assim, tá? Que tem características genéticas muito parecidas, tá? Então, eles são agrupados em uma espécie. E o que acontece é o seguinte, dependendo da região, dependendo das condições ambientais que um indivíduo daquela espécie está, ele pode desenvolver algumas características aí diferentes da espécie de forma geral, criando uma variedade. Então você tem a espécie e você pode ter várias variedades daquela mesma espécie. Não é à toa que nós temos a BRS Pará, BRS Pai d'Égua, nós temos algumas outras variedades como o Afuá, que a gente vê por aí, o Chumbinho. São variedades do açaí, tá certo? Que muitas vezes vão se desenvolvendo em locais diferentes e adquirindo algumas características diferentes. Mas todos esses que eu falei agora são da mesma espécie, que é o Euterpe oleracea, tá? Então, só para vocês entenderem, nós temos a espécie, que são indivíduos que vão ter informação genética parecida, mas dependendo de onde esses indivíduos estão se desenvolvendo, no local deles e tudo mais, das condições que eles estão, eles podem adquirir algumas características diferentes. E isso caracteriza ele com uma variedade diferente da mesma espécie, tá? Só para ficar bem claro essa explicação para vocês. Então o que acontece é o seguinte, pessoal, vamos supor que eu vou lá na minha mata e pego umas sementes do açaí nativo que estão lá. Eu pego essas sementes, trago para cá para o campo, e aí? Eu sei que é da mesma espécie, porque algumas características a gente consegue identificar, mas eu não sei que tipo de variedade é essa, eu não sei se ele tem algumas características agronômicas diferentes ou não, né? Então, assim, eu não tenho muito por onde ir, tá? E, assim, eu pegar uma variedade dessa, nativa, e colocar aqui no campo, eu não posso assumir que ela vai ter o mesmo comportamento dessa aqui,
tá? Eu não posso assumir, porque aqui eu tenho um estudo documentado, eu tenho todo um trabalho feito em volta disso. Eu não posso simplesmente pegar um açaí de fora, que pode ser de uma outra variedade, pode não ser, enfim, a gente não sabe, botar aqui no campo e manejar do mesmo jeito que eu manejo esse aqui. Pode ser que não dê certo, tá? Pode ser que dê, tá? Pode ser que dê certo, pode ser que não dê. Então, gera aí um risco desnecessário. Por que eu digo desnecessário, pessoal? Porque hoje a semente de açaí das cultivares da Embrapa, pessoal, é muito barato, tá? Um saquinho, a última vez que a gente comprou, com quase 800 sementes, se eu não estou enganado, dava até mais de 800 sementes no saco, né? Porque é aproximado o número, é por quilo, né? E tudo mais. Tava R$50, se eu não estou enganado, tá? Então, assim, com a produção de uma dessas plantas, já paga o pacotinho de semente, tá? Então, assim, é um risco desnecessário para você correr, sendo que você está procurando um plantio comercial. Plantio comercial, pessoal, é negócio, tá? Em negócio a gente já tem muitos riscos inerentes a ele. A gente está falando da agricultura, a gente tem risco ambiental, a gente tem um monte de risco que envolve, né? Pode cair um raio aqui, Deus o livre, pelo amor de Deus, deixa eu bater aqui na madeira, pelo amor de Deus. Mas pode cair um raio e afetar algumas plantas nossas aqui do plantio. Pode aparecer uma praga no açaí aqui, como apareceu para o cacau, por exemplo. E, pô, atrapalhar a produção, pode aparecer um monte de coisa. Então a agricultura já tem um risco altíssimo, então, que não está sob nosso controle. Então, pô, o que está sob nosso controle, nós vamos vacilar, nós vamos, vamos dizer assim, negligenciar o que está sob nosso controle? Não, né? Não faz sentido, tá? Então, no final das contas, trabalhar com as cultivares da Embrapa, ela traz para a gente também previsibilidade, que é muito importante. Tá? Qualquer coisa que a gente consiga prever um pouquinho a mais na agricultura, para a gente é fantástico, porque a gente está trabalhando com a natureza. A natureza, ela é imprevisível, tá? Quando a gente menos espera, alguma coisa muda. Então, o que a gente puder trazer para o nosso manejo, que traga um pouquinho mais de estabilidade, um pouquinho mais de previsibilidade, para a gente é uma vantagem gigantesca, tá bom? Então, esse é o segundo ponto, a gente poder trabalhar com uma orientação direitinho, ter alguma expectativa de produtividade, algum tipo de comparação, enfim, ter todo um aparato para a gente poder fazer nosso manejo da melhor forma e viabilizar nosso negócio. Sobre essas orientações, pessoal, de manejo e tudo mais, deixa eu dar uma pequena dica aqui para vocês que é muito interessante, tá? Você pode estar aí, pô, cara, eu quero começar um plantio de açaí, eu caí aqui de paraquedas no teu canal, não sei por onde começar o meu manejo, né? Tem algum curso que eu posso fazer, alguma coisa que eu posso procurar para me inteirar melhor? É o seguinte, pessoal, deixa eu dar essa dica muito importante para vocês, que a gente tem um clube de membros aqui no canal, tá? Nesse clube de membros, além de você ter acesso a conteúdos exclusivos, vídeos que a gente não posta aqui aberto ao público e tudo mais, e inclusive vídeos antecipados. Esse vídeo, por exemplo, os membros já estão assistindo alguns dias de antecedência, tá? Você tem acesso a um grupo no WhatsApp. Ih, meu amigo, vocês não vão me deixar falar, não? Vocês têm acesso a um grupo no WhatsApp comigo e com outros produtores, que a gente conversa, troca ideia, se ajuda, tá? E dentro do clube de membros também, pessoal, você tem acesso às aulas do nosso curso de manejo do açaí, tá certo? Então, nesse clube de membros você tem todas as vantagens, tá bom? Você vai lá, assina o clube de membros, o link vai estar aqui embaixo no comentário fixado e na descrição. Então você vai lá, se torna membro, tá bom? Que você vai ter essas vantagens. Mas se você não quiser se tornar membro por ser uma taxa mensal, ou porque você não consegue pagar no cartão de crédito, alguma coisa do tipo, eu vou deixar também o link aqui embaixo do curso de açaí separado do clube de membros, curso de açaí individual, que você pode adquirir de uma vez só e você pode pagar no Pix, pode pagar no boleto, pode pagar de outras formas, tá bom? Então, os dois links vão estar aqui embaixo, eu tenho certeza que vai ajudar muito você no seu manejo. O terceiro ponto, pessoal, são justamente as características agronômicas observadas nas cultivares que estão documentadas lá naqueles boletins técnicos que eu falei para vocês. Então, além da boa adaptação à terra firme, é uma cultivar que, dentro do manejo adequado, obviamente seguindo as orientações do boletim técnico, ela produz mais cedo, praticamente 2 anos mais cedo do que o açaí nativo, tá certo? Tem também um potencial produtivo maior, tá? Claro que isso é seguindo as orientações do boletim técnico, pessoal. Não é só porque você botou aqui no campo, plantou, que ela vai produzir dessa forma. Não, você tem que manejar direitinho. E um desses pontos para você manejar direitinho, pessoal, é justamente um desses pré-requisitos para você alcançar esse potencial produtivo, esse potencial de precocidade, é a irrigação,
é a adubação, tá certo? Então tudo isso aí é muito importante, o espaçamento adequado, certo? Então seguindo o boletim técnico, seguindo as orientações técnicas, a gente consegue produzir mais cedo e produzir mais também. Então, pessoal, aproveitando esse segundinho que a gente está falando sobre adubação adequada, irrigação adequada, manejo adequado de forma geral, eu vou dar uma dica para vocês, porque realmente é muito difícil a gente encontrar o que eu vou recomendar aqui para vocês, tá certo? Muito difícil a gente encontrar hoje uma loja de referência que vai oferecer para a gente tudo que a gente precisa para tocar nosso manejo da melhor forma possível, ainda mais quando a gente está falando do açaí, tá? Que a gente tem um adubo que é interessante a gente usar, recomendado pela Embrapa, precisa de material de irrigação de qualidade, né? Precisa de equipamentos para a gente poder tocar nosso manejo. Então tudo isso aí, pessoal, é muito difícil a gente encontrar uma loja completa que tenha essas coisas, mas a parceira aqui da Fazenda Imperial, a Agroíndicos, tem tudo isso porque eu já mostro para vocês aqui no nosso manejo o que a gente usa da Agroíndicos, né, para adubação. Nós estamos usando também para fazer nossas mudas, insumos que a gente compra lá. Ainda tem mais coisa que a gente vai utilizar de lá, que a gente achou muito interessante, produtos novos aí da Life Agro. Então, ó, eu vou deixar aqui para você, que se você está procurando aí uma boa loja de referência para você adquirir os insumos para o seu plantio de açaí, vou deixar aqui na descrição, no comentário fixado, o link do Instagram e o WhatsApp deles, tá certo? Então você vai lá, fala com o pessoal da Agroíndicos, diz que você viu a recomendação aqui no canal da Fazenda Imperial, tá certo? E eles vão te atender muito bem, isso eu garanto, tá? Bom, pessoal, então essa aqui é a justificativa, é um vídeo esclarecendo um pouco sobre por que essa decisão de utilizar as cultivares da Embrapa em vez da gente ir atrás de um açaí nativo, que muitas das vezes é sim mais prático, tá? A gente ir atrás de um açaí nativo que tem, aqui na nossa região tem açaí nativo para tudo que é lado, tá certo? Mas tem algumas vantagens estratégicas da gente utilizar as cultivares da Embrapa que, pessoal, a gente não pode abrir mão. Quando a gente está falando de negócio, quando a gente está falando de viabilidade financeira, a gente tem que olhar essa parte estratégica também e não só a praticidade, tá certo? Bom, então, pessoal, aproveite esse segundinho para você se inscrever no canal, deixar o like se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa um comentário também para saber de onde você é, se você tem um plantio de açaí, está querendo começar um plantio de açaí, tá bom? A gente está sempre respondendo os comentários aqui. E a gente vai ficando por aqui, galera. A gente se vê no próximo vídeo e até lá!